Olá, de volta às nossas atividades do Núcleo Técnico Científico do Telesaúde Bahia, retomaremos o projeto de planejamento reprodutivo, mais recentemente melhor conceituado nos documentos mais recentes como aconselhamento reprodutivo, uma tecnologia leve de comunicação a serviço da saúde. A temática deste ano que ficou acordada junto a vocês, junto à rede, seriam os temas relacionados à pré-concepção. Entende-se que o aconselhamento reprodutivo na pré-concepção tem um caráter eminentemente preventivo, de detecção precoce das principais patologias que afetam ou reduzem a capacidade reprodutiva das mulheres. Teremos um recorte mais específico à saúde feminina, ainda que eventualmente tratemos ou comentemos da saúde de suas parcerias. Neste momento, eu trago para vocês uma das patologias mais frequentemente diagnosticadas no mundo atual, em relação a impacto negativo na saúde feminina. Ainda um grande desafio na ciência, talvez hoje o tema de maior publicação científica, quando se busca nas bases de dados, nos artigos, nas melhores evidências, que é a endometriose. Ela não seria o nosso primeiro tema no cronograma previsto, mas nós alçamos como primeira temática devido às inúmeras dúvidas que têm sido enviadas ao Núcleo Técnico Científico. Então, hoje eu trago para vocês um panorama sobre a endometriose. Não me atreverei aqui a entrar em detalhamentos técnicos assistenciais dessa patologia, que hoje acaba sendo abordada num caráter multidisciplinar, com vários saberes agregados, mas que neste momento, para as unidades básicas de saúde, para a atenção primária, nós entendemos que a ferramenta principal e a melhor ferramenta que podemos utilizar seja, de fato, o diagnóstico presuntivo, ou seja, estar alerta aos sinais e sintomas que as pacientes possam manifestar, trazer a vocês os caminhos que a rede pode hoje percorrer para melhor encaminhar e assistir essas pessoas e, logicamente, alguns exames subsidiários complementares que possam estar sendo recebidos ou eventualmente interpretados preliminarmente pela equipe de atenção básica. Então, nós seguiremos agora na nossa apresentação, trazendo para vocês esse perfil que eu comentei. Nós seguiremos esse cronograma, reiteramos com vocês que teremos outras web-aulas sequenciais dentro deste capítulo, mas hoje realmente trouxemos a endometriose, por tudo que está sendo dito. Vejam que essa foto ela é um tanto impactante, né? Primeiro ela vem numa tarja preta, né? Isso porque a endometriose hoje tem uma cor emblemática, que é o amarelo, que é para nos remeter a um sinal de alerta, mas o que nós temos visto hoje na rotina, infelizmente, são mulheres com diagnóstico muito tardio, e por isso eu trago aqui esse alerta da tarja preta, da coloração preta, muitas vezes, porque o diagnóstico tardio nos dá, infelizmente, poucas chances de abordagem que melhore, de fato, a qualidade de vida dessas mulheres. Nós acabamos fazendo muito mais paliação das consequências negativas do que tratando ou controlando efetivamente a patologia no momento oportuno. Mas por que essa preocupação se estamos falando de pré-concepção? Porque hoje existe o entendimento que a endometriose afete todos os cenários envolvidos no processo reprodutivo. Inicialmente se sabia do comprometimento que ela poderia trazer para a questão anatômica, envolvendo trompas, associada a aderências, associada a uma série de efeitos deletérios de distorção da anatomia, mas hoje sabemos que, diante do seu caráter inflamatório e, por que não dizer, imunológico, autoimunológico,
A endometriose também tem afetado os fenômenos da própria fertilização, da própria fecundação em vivo, e por que não dizer in vitro também. E essas mulheres sofrem com processos onde o próprio útero se torna pouco receptivo à implantação do embrião após a sua fecundação. Então, ela afeta todo o cenário do processo reprodutivo e merece, carece a nossa atenção da forma mais preventiva possível. Devo alertar também que outro comemorativo comum da endometriose é o comprometimento ovariano. E mesmo que a mulher não esteja naquele momento interessada em gestar, caso ela tenha o interesse em constituir sua prole futuramente, os endometriomas, os cistos de endometriose que afetam a textura, o parênquima do ovário, podem comprometer de forma substancial, bastante relevante, a chamada reserva ovariana, destruindo o tecido saudável. Então, vejam que é realmente imprescindível que a gente atente para a endometriose de uma forma cada vez mais precoce. Como eu comentei com vocês, existe uma relação significativa entre endometriose e infertilidade. Estima-se que quase 50%, em algumas casuísticas, 30% a 50% das mulheres que são portadoras de endometriose possam apresentar infertilidade. Essa não é uma relação desprezível. E entende-se ainda que, dentre aquelas que demonstram a infertilidade e que buscam auxílio, as que são portadoras de endometriose têm um impacto de cerca de 15% menos chance de ter sucesso nos tratamentos, porque, como eu disse a vocês, a endometriose interfere em várias etapas do processo, mesmo aquelas que não são eminentemente controladas no processo assistido, mesmo aquelas controladas. Bom, aqui eu trago uma casuística bem antiga, mas que se replica ainda hoje, tá? Sobre essa associação, mas deixando claro para vocês que nem toda paciente portadora de endometriose será infértil, e obviamente nem toda paciente infértil tem endometriose, mas diante dessa associação muito frequente, há que se alertar quando estamos diante de um caso ou de outro, né? De outra patologia. Mas não é só na questão da reprodução ou da infertilidade que a endometriose ganha corpo. Talvez hoje, em especial na população baiana, onde a gente percebe um diagnóstico realmente muito tardio, o impacto na saúde global se torne até mais evidente do que a própria questão da infertilidade. Então, muitas mulheres procuram ajuda após diagnóstico de endometriose ou um diagnóstico mais tardio, com dor pélvica crônica, após muitos anos convivendo com a dor, sintomas gastrointestinais ou complicações relacionadas às vísceras, como bexiga, intestino, mulheres que sofrem ao longo de sua vida com incapacidade ou limitações da sua vida sexual, dor nas relações sexuais, impactando e realmente desajustando a sua vida conjugal. E, por que não dizer, temos visto também com alguma frequência mulheres que, atormentadas literalmente por esse processo de tantas limitações e de tantos desconfortos ao longo da sua vida, sofrimentos crônicos, apresentam transtornos mentais, como a ansiedade e, mais recorrentemente, mais frequentemente, a própria depressão. Então, são mulheres que são muito sofridas. Falar da endometriose e trazer para vocês esse alerta vai para muito além das questões somente reprodutivas. Eu não poderia estar falando aqui para atenção básica sem alertar para vocês os principais sinais e sintomas que a gente deveria se atentar. Então, quando a mulher traz o relato de cólicas menstruais, escutem mais, ouçam mais, procurem destrinchar com aquela mulher que características aquela cólica menstrual tem. Ela vem desde que ela é mocinha? Ela aumentou a sua progressão? Ela surgiu após um período da sua vida reprodutiva em que ela não tinha cólicas? Aumentou o número de dias em que ela vem sentindo cólica, em que ela vem apresentando dor? É uma dor que não responde mais ao uso de sintomáticos e medicações analgésicas comuns? Fiquem alertas.
é sinal de que essa dismenorreia, ou essa cólica menstrual, está saindo de um contexto primário, aceitável, fisiológico, para algo patológico, para algo de alerta. Outra coisa que eu já comentava com vocês é a dor nas relações sexuais, ou até mesmo no toque, no exame genital, ou na realização de um simples ultrassom, na coleta de preventivo. A manipulação em profundidade na pelve pode trazer um sinal de alerta quando a mulher tem dor. Obviamente que nós temos as doenças infecciosas para diagnosticar, fazer as situações diferenciais, mas nós estamos falando aqui de uma dor crônica, de caráter alongado, que se estende por mais de 6 meses na vida daquela mulher, uma característica que se repete. E esse faz um total diferencial com os fenômenos infecciosos, que são mais agudos, com menos de 6 meses, normalmente no primeiro mês ali de queixa. Então, vejam como a gente começa a fazer uma diferença importante para esses sintomas de alerta. O chamado tenesmo, que é a dificuldade que a mulher tem para defecar. Algumas mulheres relatam uma dor irradiada que sai da região anal e se estende à região sacral. Outras mulheres têm essa dor originada da região sacral, pélvica, baixo ventre e se estende para a região anal. Então, depende do ponto em que aquela doença esteja afetando profundamente e o quanto ela compromete da inervação periférica, mas é um sinal de alerta muito importante. Assim como aquela disúria repetitiva, aquele desconforto urinário mal caracterizado, alterações da micção, que a mulher ao longo da vida se mantém repetidas vezes queixosa. Você já fez sumário de urina, urocultura, já tratou empiricamente, já fez uma série de contextos de abordagens básicas, sindrômicas, não foi efetivo, não consegue resolver. Pense em endometriose. Às vezes nós podemos ter lesões que comprometem a região da própria bexiga, a região mais superficial, próxima aos ureteres. Acreditem que situações mais agravadas, as mulheres podem ter, inclusive, fenômenos obstrutivos. Já tivemos casos infelizes de receber mulheres com exclusão renal. Então, precisamos estar atentos, tá? Como uma causa, por exemplo, secundária de uma hidronefrose, uma mulher que faz ultrassom e diagnostica um fator como esse. Então, vejam, a endometriose traz uma pluralidade de sintomas que, infelizmente, quando aparecem, já denotam um diagnóstico tardio. Então, a nossa busca hoje é antecipatória. Nós queremos diagnosticar a endometriose cada vez mais cedo para não chegarmos a este ponto, tá? Uma ferramenta interessante e muito simples que o ginecologista pode lançar mão durante o seu exame clínico, ginecológico, em qualquer unidade onde ele possa estar, é o toque. O toque bimanual, toque genital, toque vaginal combinado, ele pode nos dar alertas em relação a nodularidades, a pontos específicos de dor correlata à endometriose profunda ou ainda nos fenômenos císticos do ovário, onde a gente pode estar ali desconfiando de uma massa pélvica contígua ali à região vaginal. O próprio exame especular, pessoal, o simples exame especular, pode denotar alguma lesão arroxeada, avermelhada, sangrante, que nos faça suspeitar de algum implante ectópico de endométrio no fundo de saco vaginal ou no colo uterino. São mais raros, mas podem sim acontecer. Interessante também que pensemos que essas mulheres têm várias demandas. Nem sempre ela traz uma demanda de dor ou de sintoma tão evidente quanto os que eu comentei agora há pouco. Mas às vezes ela vem com a seguinte queixa: eu não consigo engravidar. Eu tenho desejo de engravidar e não consigo engravidar. Ou ainda aquela mulher que não tem aquela preocupação naquele momento, mas já se sabe portadora da endometriose, por algum momento foi diagnosticada, e ninguém parou para comentar com ela de que a endometriose pode afetar o seu sucesso futuro para engravidar. Então, diante dessa ideia de portadoras de endometriose têm maior risco de infertilidade, ou ainda, mulheres que desejam ter filhos, não conseguem engravidar,
nós devemos pensar em endometriose, nessa dobradinha é sempre muito importante fazer os encaminhamentos devidos. Porque nós entendemos hoje que a endometriose é uma patologia benigna. Sim, ela não é, a princípio, um câncer, mas em algumas mulheres, em algumas pessoas com propensão, ela pode se comportar de uma forma muito agressiva. E é dentro dessa agressividade que a gente pode ter uma série de manifestações clínicas ou de formas clínicas que vocês vão ver aqui ao longo da apresentação. É importante também fazer um diferencial ao longo do tempo, com a melhoria dos exames de imagem e com a aquisição acumulada de conhecimento sobre a patologia. No passado, infelizmente, na busca de sanar a dor, se operou muito endometriose. Muitas mulheres faziam retiradas precipitadas do útero, as histerectomias, na tentativa de diminuir essa dor ou a permanência, a recorrência da doença, mas infelizmente isso não é verdadeiro. Foi se demonstrando ao longo do tempo que os implantes ectópicos permanecem acontecendo e podem permanecer ativos mesmo quando a mulher é esterectomizada. Mas esse passado, né, ainda bem que remoto, nos ensinou que muitas vezes a endometriose está associada à chamada adenomiose, que é uma forma diferente em que o tecido da camada interna do útero, que é o endométrio saudável, se coloca fora do seu ambiente normal. No normal, o endométrio se coloca dentro da cavidade uterina, crescendo a cada mês e se descolando a cada mês nessa nossa renovação cíclica. Mas aproximadamente 10% a 15% das mulheres fazem o chamado refluxo, esse fluxo menstrual, e ao invés de eliminá-lo via baixa, exteriorizado pelo fluxo menstrual evidente e visível, ele retorna pelas trompas e se espalha sobre a pelve da mulher, podendo gerar implantes. Essa é a teoria do refluxo e do implante retrógrado. É a mais antiga das teses da origem da endometriose. Mas, como eu disse a vocês, fomos acumulando conhecimento sobre a patologia e aprendendo que não era exatamente assim. Algumas mulheres, por exemplo, faziam esse tecido ectópico penetrando na parede uterina, como vocês podem ver aqui nessa foto ao lado. Então, nesse contexto, nós não chamamos endometriose, e sim adenomiose, que também tem uma associação com dificuldades para a reprodução e uma associação com aumento do fluxo menstrual, cólicas menstruais e impacto na qualidade de vida das mulheres também. Então, vejam, comentei com vocês agora há pouco sobre essa teoria da implantação ectópica por refluxo menstrual, mas também fomos aprendendo com o tempo que existem outros mecanismos para que a endometriose se coloque no organismo feminino. E digo a vocês, existem relatos de focos endometrióticos suspeitos em homens também, porque existe a chamada metaplasia celúmica. Isso é originado lá dos nossos tecidos embrionários. Então, porventura, de forma excepcional, pode ocorrer endometriose independente da questão sexual, nessa tese, nessa teoria de células atípicas que se desenvolveram dessa origem embrionária na linhagem do endométrio. Então, a metaplasia celúmica justifica isso. A contiguidade da adenomiose que eu citei agora há pouco para vocês, e essa relação íntima, que já é mais conhecida de todos, entre endometriose e hormônios. Vale ressaltar que a endometriose se alimenta, entre aspas, de estrogênio, fazendo com que o tecido prolifere, da mesma forma em que acontece com o nosso tecido normal, fisiológico, quando todo mês, na primeira fase do ciclo, influenciado pelo estrogênio, o nosso endométrio cresce. E, em contrapartida, a progesterona bloqueia a endometriose. Os progestágenos bloqueiam o processo endometriótico, assim como no nosso corpo, fisiologicamente, durante o ciclo menstrual,
Na segunda etapa, a progesterona tem um efeito regulatório sobre o endométrio. Mas vejam que, se fosse assim, todas nós mulheres teríamos endometriose. Mas, ao que parece, existem perfis mais propensos ao desenvolvimento da doença. E cada vez mais ganha corpo o processo de entendimento imunológico e genético da endometriose. Vem se mapeando genes e circunstâncias heredofamiliares para que justifique o desenvolvimento de endometriose entre algumas mulheres e famílias. Tem se percebido esse perfil, não é? Mas existe também um entendimento mais clássico, acumulado através da experiência clínica, de que mulheres submetidas a regimes estressantes de vida, seja no trabalho, seja no relacionamento interpessoal, o manejo que essa pessoa tem dos fenômenos estressantes pode influenciar o surgimento dessa patologia, o desenvolvimento dessa patologia. E acreditem, durante esse período pandêmico, por exemplo, tivemos assim um avanço não só de manifestações sintomáticas de pacientes sabidamente portadoras, mas pessoas que apresentaram lesões e sintomas suspeitos durante esse período, dado o estresse vivido. Então, o estresse tem uma relação muito íntima com a endometriose, porque ele regula o processo imunológico. A chamada nuliparidade. Não sabemos quem veio primeiro, na verdade. Se a mulher que nunca teve filhos, que nunca pariu, né, tem uma maior tendência a desenvolver endometriose porque permanece longos períodos ciclando sem uma contraposição, sem um bloqueio, porque na gravidez ficamos quase 10 meses bloqueadas, e se amamentamos ficamos às vezes quase 2 anos bloqueadas, né, hormonalmente, e isso protege do processo evolutivo e do surgimento da endometriose, mas a gente não sabe exatamente se essa relação veio antes ou depois, mas ela existe. As malformações uterinas, por suscitarem dificuldades no fluxo, né, de eliminação do fluxo menstrual, então mulheres que têm alterações de colo, estenoses, bicolo, septos, etc., elas podem manifestar maior índice de retrocesso do fluxo, né? O fluxo retrógrado, perdão. E como eu já comentei com vocês, o foco atual, sem dúvida, a bola da vez em relação ao cuidado com endometriose é realmente o entendimento da autoimunidade e a necessidade ímpar de investimento na qualidade de vida, mudança do seu perfil individual, principalmente o gerenciamento de estresses, dietas, atividade física, então tudo voltado à ampliação da qualidade de vida. Devo dizer a vocês, mais uma vez, pessoal, tem trabalhos assim bastante interessantes demonstrando o quanto tempo perdemos para o diagnóstico da endometriose. Desde quando a doença se instala até o efetivo diagnóstico, estima-se que percamos quase 10 anos. Isso é muita coisa. Tem uma importância tremenda com relação à capacidade reprodutiva e nem preciso dizer o quanto deve ser sofrido para alguém ter um problema como esse, não ter um suporte adequado, nem diagnóstico, nem terapêutico, ao longo dos seus anos de vida reprodutiva. Portanto, nossa obrigação técnica é tentar trazer este diagnóstico para o mais cedo possível, enquanto ainda podemos trabalhar com mulheres que possam ter um controle adequado da patologia, minimizando o futuro sintomático mais intenso. Porque o diagnóstico tardio, pessoal, ele tem toda uma relação com a progressão das doenças, das lesões que não são tratadas, dos fenômenos de mutilação. Eu comentei com vocês das esterectomias no passado, mas ainda hoje nós recebemos pacientes que foram extirpados, devo usar essa palavra assim, os ovários, as trompas,
diante de diagnósticos mais tardios, de lesões extensas, do não entendimento da doença, da possibilidade de tratar inicialmente com bloqueios hormonais, mas passar diretamente para um fenômeno cirúrgico e ser muito agressivo, pouco conservador. Então, isso tudo é passado. Nós temos que virar essa página, temos que nos atualizar e investir num processo cada vez mais conservador, com diagnóstico precoce presuntivo e tratamento medicamentoso como linha de frente. Investimento na questão da reprodução, de alguma forma, no entendimento dos especialistas hoje em dia, contribui para o próprio tratamento da patologia, pelo período longo que a mulher tem ao reproduzir, de bloqueio da doença. Então, nós precisamos investir cada vez mais no acesso dessas pessoas aos serviços de médio porte, maior complexidade, para uma assistência adequada, e para isso a gente precisa que a linha de frente, a UBS, a atenção primária, saiba ler nas entrelinhas a endometriose, saiba diagnosticar ou pelo menos pensar em endometriose. Esse é o convite do nosso encontro hoje. Devo dizer a vocês que em países mais desenvolvidos, as mulheres se organizam, as mulheres têm verdadeiras associações ativas, ONGs, focadas neste intuito de apropriar-se dos direitos necessários para poder cuidar-se, né? Para poder cuidar desse processo da endometriose, e eu não vejo como o nosso país não avance nisso também. Percebo cada vez mais as mulheres se unindo através de blogs, através de interações em mídias, e isso acho que fortalece essa corrente de apoio mútuo, mas comento com vocês também que no nosso país já há um movimento de acolhimento, uma política, na verdade, uma portaria foi lançada há um tempo atrás, eu devo dizer, voltada ao cuidado da portadora com endometriose. Foi lançado também, foi lançada a campanha alusiva à endometriose com o março amarelo, que é a cor que é utilizada como alerta, e os profissionais médicos em torno do assunto criaram uma Associação Brasileira de Endometriose, cujo o site é muito rico, inclusive, com portal exclusivo para médicos, portal exclusivo para pacientes e pessoas interessadas e espaços interativos. Recomendo a vocês, eu acho muito interessante explorar essas ferramentas disponíveis hoje. Então, vejam, se vocês saírem hoje do nosso encontro pensando em endometriose, diante dessas queixas, eu já me sinto contemplada enquanto profissional. Vejam que quando falamos de dor pélvica crônica, aquela mulher que sofre de dor, seja ela cíclica ou acíclica, na região pélvica por mais de 6 meses, nós temos que pensar em endometriose. A Karina, pode ser uma doença inflamatória intestinal, pode ser um outro contexto? Pode, mas na grande maioria das vezes nós temos uma associação com a endometriose. Infertilidade conjugal, uma pessoa que tenta engravidar por mais de um ano, sem uso de métodos contraceptivos, tendo relações sexuais de 2 a 3 vezes por semana sem sucesso, pensar em endometriose entra no contexto dos fatores a serem investigados. Massas anexiais, fiz um ultrassom rotineiro, não sinto nada, Karina. Ou então, minha paciente, Karina, fez um ultrassom e trouxe aqui para mim. Ela não tem nenhum sintoma, mas tem uma lesão persistente, cística, não é muito evidente a característica, às vezes ela é borrada, não resta dúvida de que tem que fazer o diferencial com endometriose. Existem também aquelas pessoas que já vêm com a situação mais avançada, um comprometimento visceral, aqueles sintomas associados ao intestino e à micção que já comentei, em especial o sangramento anorretal.
puxa, doutora, eu não percebo que eu tenha hemorroida ou qualquer outro problema, mas quando eu vou defecar, eu sinto uma dor de quase desfalecer, entro em sudorese profusa e sangro no final. Pensar em endometriose avançada. Claro, nosso alerta é câncer, sim, mas pensar em endometriose também. Vejam, então, que essas queixas de forma recorrente nós precisamos nos alertar para a possibilidade da endometriose. Uma dúvida também muito frequente entre os profissionais: quando é que eu devo pedir exame de imagem? Olha, pensou em endometriose? A imagem hoje é mandatória. Por que que eu comento isso com vocês? Porque nós estamos saindo da era cirúrgica do diagnóstico da endometriose para a era do diagnóstico preventivo, presuntivo, precoce. Então, esse diagnóstico presuntivo, ele pressupõe clínica, tudo isso que a gente conversou até agora, mais imagem. Então, é necessário pedir o exame de imagem à nossa percepção, sempre que pensarmos de alguma forma em endometriose. Bom, os exames de imagem, pessoal, mais comumente utilizados são os exames ultrassonográficos. São os mais acessíveis, os mais baratos, os que têm uma disponibilidade maior na nossa rede, uma acessibilidade maior, e um simples ultrassom pélvico. Nas meninas virgens, pode ser inclusive um transabdominal bem feito, mas nas mulheres que já têm vida sexual ativa, preferencialmente transvaginal, eles nos trazem dados importantíssimos, desde as características desse cisto, que algumas vezes já apresenta sinais periféricos de calcificação e uma delimitação bem clara da lesão, sugerindo que é um cisto já maduro, já envelhecido, com uma cápsula densa em volta dele. Ou pode ser um cisto inicial, semelhante a um folículo, em que gera confusão diagnóstica, mas que o uso do Doppler associado pode nos ajudar. Por exemplo, nesta imagem nós temos um folículo normal, bem vascularizado. Na endometriose não há essa vascularização. Outra questão interessante que o ultrassom pode nos dar é uma perspectiva da reserva ovariana daquela mulher. Então, nós vamos contar os pequenos folículos antrais e já dá uma ideia, numa portadora de endometriose, do quanto de parênquima normal ou reserva ovariana estimada nós teríamos ali, associada a outros exames hormonais. Aqui eu chamo muita atenção para vocês sobre o avanço que tivemos no diagnóstico da chamada endometriose profunda. Essa entidade nosológica, essa forma clínica bizarra da endometriose, tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada, porque tivemos um grande avanço nas ultrassonografias especializadas com preparo intestinal, não só pela capacitação técnica de profissionais. Interessante sabermos que os principais autores, né, que validaram esse mecanismo, esse exame diagnóstico, né, esse mecanismo que nós utilizamos hoje para avaliar, foi o grupo de São Paulo, do professor Maurício Abrão, capitaneado por Dr. Manuel, e aqui na Bahia, introduzido pelo saudoso Kleber Chagas. Hoje, vários profissionais, vários colegas têm se dedicado a essa especificidade, ampliando o acesso a esse exame no nosso estado, e cada vez mais qualificados e gerando multiplicadores através de cursos. Nós temos tentado trazer aqui para a nossa universidade a possibilidade dessas capacitações e de investimento nesse sentido, para que tenhamos cada vez mais possibilidade dessas pacientes serem avaliadas a contento. Mas enquanto a curva de aprendizado e acesso a este exame vem crescendo e vem se desenvolvendo no privado e no público, nós
temos que fazer esse investimento e crescer cada vez mais, nós temos que utilizar a ferramenta que possuímos. E não havendo possibilidade de fazer a ultrassonografia especializada para pesquisa profunda, que é muito interessante porque nos dá margem de penetrância, de invasão da lesão, de comprometimento da circunferência intestinal, mas enquanto não temos esse acesso, lancemos mão da ressonância magnética nuclear, que já é muito importante como um rastreio, como um diagnóstico primário precoce dessas lesões profundas, em especial nos ramos viscerais, da bexiga e do intestino. Então, eu trago aqui para vocês esses exemplos reais, são muito importantes de trazer, de mulheres que tiveram cortesias, alguns profissionais do privado fazem mutirões, oferecem cursos, e nós tivemos a oportunidade de beneficiar algumas mulheres, e aqui no Hospital das Clínicas estamos nesse momento de reativação da ressonância magnética nuclear, com uma lista de espera já de mulheres para o próximo mutirão que será aberto para a realização desses exames. Então, vejam que realmente há uma necessidade muito grande na rede e da nossa abordagem em unidades básicas e no âmbito médio e de maior complexidade, de direcionarmos essas pacientes para os exames de imagem oportunos e necessários. A histerossalpingografia é uma ferramenta que é mais utilizada e mais direcionada aos casos associados com infertilidade conjugal. A endometriose, quando diagnosticada, pressupõe um risco para a infertilidade e, nesses casos, e ainda naquela paciente infértil, nós podemos utilizar a histerossalpingografia como um recurso diagnóstico preliminar, objetivando avaliar a presença dessas aderências periféricas, que, como eu comentei com vocês lá no início, tem associação com a distorção anatômica, com uma alteração do calibre, do trajeto das trompas, podendo afetar realmente a condição da fertilidade natural. Aqui eu trago um exemplo paralelo para vocês da imagem na laparoscopia confirmatória do que foi visto na histerossalpingografia. No passado, fizemos muitas videolaparoscopias, chamadas diagnósticas, apenas para fazer a chamada cromotubagem, que era para avaliar a permeabilidade da trompa, mas hoje isso não é mais cabível. Estamos deixando cada vez mais de ser agressivos e invasivos e realizar cirurgias desnecessárias para a endometriose, porque quanto mais se mexe na endometriose, nessas sequelas aderenciais ou nas lesões propriamente ditas, com cauterizações e destruições locais, nós ampliamos o dano. Ampliamos o dano neurológico com dor, ampliamos a formação de novas aderências cicatriciais, ampliando dor e piorando mais ainda as questões anatômicas. Então, se escolhe hoje a dedo o perfil de paciente que se beneficia com essa condição. Nós realmente evitamos hoje essa perspectiva cada vez mais. E como a gente evita a cirurgia, ou tenta se evitar ao máximo, o que é que a gente pode fazer de diagnóstico mais assertivo? Os marcadores tumorais que nós usávamos muito no passado, o CA-125, ele tem sido abandonado para o diagnóstico. Nós temos utilizado mais esse marcador para segmento. Eu instituo um tratamento medicamentoso ou faço uma intervenção cirúrgica, eu acompanho aquela paciente com o CA-125 antes e depois. Então, ele serve para monitoramento, ele é interessante, junto com a imagem sendo feita periodicamente, de preferência entre um ano e meio, de 12 a 18 meses, né? Essas reavaliações por imagem. As biópsias, obviamente, podem ser um recurso quando eu estou com a visão ali direta numa lesão vaginal, no colo uterino, na vulva, enfim.
E as cistoscopias ou retossigmoidoscopias, né, as colonoscopias também poderia dizer, que viabilizam esse tipo de abordagem de biópsia e de diagnóstico nesse formato. Bom, e quanto à chamada endometriose extrapélvica? Às vezes eu não preciso de muita coisa para diagnosticar. Vem uma paciente no ambulatório com sangramento cíclico associado ao período menstrual na região periumbilical, falando fortemente a favor de um nódulo em tegumento, em cicatriz umbilical. Isso pode acontecer. Por vezes, eu tenho uma paciente que esdrúxulamente vem com algum sintoma respiratório e quando vai para uma broncoscopia ou quando faz uma avaliação de imagem mais resolutiva, vê, por exemplo, uma lesão diafragmática. Recentemente tivemos um caso aqui no hospital. Ou ainda, casos aberrantes, onde a endometriose se comporta quase como um câncer, de uma forma muito agressiva, invadindo a região abdominal, com aderências e processos associados à distorção do próprio mesentério, confundindo muitas vezes com um comportamento oncológico, como já tivemos também um caso recentemente aqui de uma paciente com ascite recorrente, atendida no ambulatório de professor Raimundo Paraná, aqui na hepatologia. Então, a endometriose tem um quadro muito florido, muitas vezes. Mas acreditem, quando se chega a este ponto de alguém que teve uma lesão como essa, diagnosticada, você vai conversar com a paciente, ela já tem um histórico que ninguém percebeu, que ninguém se atentou. E esse é o convite aqui para vocês, mais uma vez. Quando a gente recebe uma paciente, pessoal, que foi submetida à laparoscopia, já há um entendimento de que, pelo menos, há uns 5, 6 anos, ela já devia ter a patologia ali envolvida. Poderia ter iniciado de forma mínima, leve, e ao chegar ao ponto da indicação cirúrgica, já houve uma caminhada aí junto com tudo isso. A gente coloca aqui como padrão ouro, porque sim, o diagnóstico precipitado por um estudo anátomo-patológico não deixa dúvidas da origem da endometriose. Às vezes, diante de uma lesão de massa anexial, por exemplo, uma imagem pode nos trazer dúvidas. Será que endometriose? Será que é uma tumoração? E trabalhar num grupo multidisciplinar nos ajuda muito. Recentemente, eu e o Dr. Herbert, que é oncologista aqui no Hospital das Clínicas, tivemos um caso mais desafiador nesse sentido, e no final foi endometriose de fato, e é muito importante que haja essa interação entre o clínico e o cirurgião, para que a gente vá aprendendo juntos e melhorando cada vez mais a nossa abordagem. Então, vejam aqui que a laparoscopia nos permite não só essa visualização direta com o registro, mas também o estadiamento da doença. Hoje nós tentamos estadiar com os exames de imagem, prescindindo da cirurgia, para inclusive facilitar o planejamento cirúrgico. Antigamente não, se estadiava somente com a cirurgia. E a videolaparoscopia sozinha, é importante vocês saberem, não consegue muitas vezes diagnosticar a endometriose profunda, porque não visualiza, ela está por baixo daquele tecido peritoneal que recobre a cavidade e que permite ser visualizado ali os órgãos acima desse plano numa videolaparoscopia. Então, é imprescindível hoje um bom exame de imagem, inclusive para um adequado planejamento cirúrgico. Isso tem subsidiado a atuação dos profissionais, por exemplo, do Hospital da Mulher, que hoje é a nossa referência em rede para o tratamento cirúrgico da endometriose. Os colegas do Hospital da Mulher e nós, enquanto especialistas de área, ainda utilizamos a clássica recomendação da Associação Americana de Medicina Reprodutiva, a ASRM, na classificação, na graduação da endometriose, dentro desse estadiamento chamado mínimo, leve, moderado e grave.
a depender da margem de comprometimento dos órgãos envolvidos. Hoje existem scores, inclusive, e algumas ferramentas prognósticas que são utilizadas depois da cirurgia para que a gente possa acompanhar melhor essas mulheres. Aqui é um exemplo para vocês de como pode variar também a imagem intraoperatória para os colegas da endometriose. Ela pode se manifestar de várias formas, desde tecidos mais antigos e envelhecidos, a mais jovens com sangramento ativo e denotando atividade inflamatória mais intensa. Então, ela pode variar desde um processo inflamatório ativo a um processo de sequela, né? O espectro é muito grande aí das lesões, assim como o próprio fenótipo clínico da doença. Tem algumas mulheres que têm endometriose e não tem sintoma algum, mesmo tendo estadiamentos de doença anatomicamente mais avançados. Então, é delicada essa questão de esperar o sintoma, né? Então, alguns têm advogado para a possibilidade realmente da gente continuar sendo bastante assertivo entre sintoma, exame clínico e exame de imagem, né? Fazendo sempre esse tripé, tá? Eu deixaria talvez esse diálogo de uma cirurgia, tratamento cirúrgico, para uma oportunidade com o Dr. Heron Canguçu, por exemplo. Eu recomendaria a rede convidá-lo para falar sobre o assunto. É um colega muito receptivo, tem feito várias aulas aqui para nós na universidade acerca do assunto e vem se dedicando de forma pioneira e muito presente mesmo no tratamento para essas mulheres, né? Na questão cirúrgica, de média e alta complexidade, doutora Nkungusu. Eu trouxe esse histórico aqui para vocês, porque dá a impressão, às vezes, que a gente está diagnosticando cada vez mais mulheres com endometriose, como se a endometriose fosse uma novidade ou uma nova doença. E eu queria dizer a vocês que não, a endometriose é uma patologia antiga, reconhecida de longa data, de séculos atrás. O que mudou muito foi a forma com que a gente compreendeu a doença, a forma com que a gente passou a diagnosticar a doença. E com isso, realmente, ampliou-se muito a margem de percepção e de frequência da doença. Se eu aprendo a diagnosticar melhor, eu vou dizer que mais gente tem endometriose. E aí dá a impressão que cada vez mais a endometriose está aí. Mas também existe o fenômeno social de mulheres cada vez mais protelando a gestação, não engravidando, engravidando mais tardiamente, de mulheres que não utilizam bloqueios hormonais, preferindo outros contraceptivos, de mulheres que vivem uma intensidade maior de estresse, de carga laboral, de alta responsabilidade, e com isso a gente tem visto realmente esse aumento da endometriose proporcionalmente na sociedade mais moderna. Mas aqui eu devo dizer a vocês que mais importante até do que essa questão do estadiamento que a gente usava antigamente é o entendimento da doença endometriótica nos compartimentos que ela afeta, ou seja, que tipo de endometriose eu tenho? Eu tenho uma endometriose mínima, leve, só superficial, peritoneal, que foi descoberta ao acaso? E aí eu pergunto, eu tenho dor, não tenho dor? Eu tenho uma endometriose que foi descoberta no ultrassom, atinge meu ovário, mas eu já tenho filhos? Ou eu sou aquela mulher que não tem filhos ainda? Então, vejam como vai mudar a depender do perfil individual. Mais uma vez, o convite para a abordagem centrada na pessoa. Então, ainda que entendamos a endometriose nesse fenótipo patológico dela, a gente deve extrair da doença e focar na pessoa. Qual é aquela pessoa que eu estou atendendo com endometriose, tá? Nunca se esqueçam disso. Acho que isso eu vou sempre trazer em toda e qualquer fala que a gente tiver aqui com vocês. E vocês, mais do que
outros segmentos, né, da saúde sabem a importância da abordagem individualizada, personalizada, centrada na pessoa. Então, os questionamentos que eu trago aqui para a gente, né? Será que cientificamente eu posso me contentar com esse diagnóstico feito por clínica, anamnese, exame físico, mais imagem? Professor Maurício Abrão, que é um estudioso de longa data do assunto, acredita que sim, porque dentro da ideia do diagnóstico cada vez mais precoce, da estratégia preventiva, é necessário que valorizemos, sim, toda essa questão que eu trouxe para vocês do tripé. Anamnese, exame físico, exame de imagem, tá? E vejam que algumas categorias se beneficiam muito disso, porque eu consigo ser menos invasiva, planejar melhor as abordagens cirúrgicas quando eu adoto essa abordagem preventiva. Eu consigo, por exemplo, oferecer algo para as adolescentes, para aquelas mulheres que já tiveram diagnóstico lá atrás, no passado, que já até tiraram o útero algumas vezes e que hoje estão no climatério e sofrem de dor. Então, essa mudança de olhar, ela traz assim uma perspectiva muito interessante para que a gente não fique submetendo essas mulheres a laparoscopias e cirurgias de forma recorrente, porque essa é hoje considerada uma má prática. Nas mulheres com infertilidade conjugal, e aqui eu realmente foco no recorte em que nós oferecemos aqui no nosso serviço do aconselhamento reprodutivo, mormente o alerta para mulheres acima de 35 anos, mas quanto mais precoce virem ao serviço, melhor, ainda que tenham endometriose mínima e leve, para que a gente possa fazer aí a melhor abordagem possível. E o que é hoje considerada a melhor abordagem possível? De uma forma um pouquinho mais pragmática nesse racional, ou eu bloqueio ou eu engravido. Essa é a realidade da paciente que sofre com endometriose. Naquele dado momento em que ela fecha o diagnóstico, ela é convidada a controlar a doença. E esse controle, ele pode ser feito de várias formas, vocês vão ver ativas medicamentosas, mas em algumas, infelizmente, não é tão resolutivo, mas são um convite para que possamos fazer uma abordagem diferenciada, algumas vezes citorredutora e cirúrgica, mas inicialmente a abordagem pode ser feita no sentido de reduzir a dor, reduzir os sintomas, dar qualidade de vida a essas mulheres, estimular no estilo de vida, né? Pró-qualidade de vida, e optar por um bloqueio. Os bloqueios, habitualmente, são hormonais, sejam eles por vias orais ou vias não orais, como os implantes, os injetáveis, os biomedicados, são excelentes abordagens, então isso há de ser individualizado a depender do que a paciente tenha de plano. Ela vai se submeter a uma cirurgia, ela vai tentar engravidar. Então, esses pormenores são cabíveis ao especialista da área para estar ajudando vocês nessa abordagem. Mas, inicialmente, bloquear com uma pílula, uma paciente que não tenha, obviamente, contraindicações, e com anti-inflamatórios ou sintomáticos analgésicos, você já está ganhando tempo para essa paciente, já está minimizando a dor, já está fazendo um encaminhamento correto na abordagem inicial, tá? Eu diria para vocês que no passado a gente realmente operou muito endometriose e hoje a gente opera cada vez menos, por tudo que eu já comentei com vocês. E se a ideia é de que a mulher tenha uma endometriose mínima ou leve, ela não é uma candidata primária à laparoscopia ou à cirurgia, salvo aquela paciente que tem uma dor persistente que não responda ao tratamento medicamentoso. Então, hoje nós reservamos a cirurgia para casos mais complicados, seletos,
em especial se temos realmente um perfil mais invasivo da doença e mais comprometedor. Um convite à Heron para tratar desses critérios para vocês. Aqui um recorte rápido sobre adolescente, eu acredito que vocês recebam às vezes esse perfil, né? E ele é delicado de abordar, mas não é impossível que se mantenha com o ginecologista da base esse acompanhamento. Hoje nós temos os análogos de GNRH e os contraceptivos orais combinados como recursos disponíveis na rede. A medicação de alto custo, que é o análogo do GNRH, carece de relatoria, de encaminhamento próprio, mas há essa disponibilidade. Mas, diante de alguma insegurança maior, referenciar para os ambulatórios de ginecologia infanto-puberal. Aqui, o nosso é capitaneado pela professora Márcia Cunha, que atende no Terreiro, e doutora Itana Passos, aqui no Hospital das Clínicas. Bom, gostaria de dizer a vocês que, para nós, esse recorte do aconselhamento reprodutivo e endometriose é muito relevante. Ele constou na nossa lista de fatores de risco, que foi divulgado na web-aula sobre reprodução humana assistida no SUS Bahia. A endometriose está lá figurando. Endometriose mais desejo de gestar é critério de encaminhamento para o nosso ambulatório. E aqui é mais ou menos o racional que nós procuramos seguir na abordagem dessas moças quando elas vêm ao nosso ambulatório. Devo dizer a vocês que não raro elas vêm não só com uma queixa, muitas vezes são várias queixas, e essas demandas nem sempre têm portas para serem atendidas. Elas ficam, às vezes, rodando na rede, sem conseguir acesso a determinadas demandas. E é muito importante que a gente compreenda melhor a rede que a gente tem, para tentar fazê-las bater na porta correta e ter esse acesso oportuno que eu tanto estou comentando. Então, aqui eu tentei colocar para vocês um pouco do como seria, né, o fluxo de encaminhamento, a grosso modo, tá? Então, aqui nos ambulatórios do Hospital das Clínicas, nós temos uma oferta de avaliação e segmento de endometriose com dor pélvica crônica. Esse encaminhamento é feito pelo Sistema Vida, tá? Temos o recorte do aconselhamento reprodutivo, que seriam aqueles da endometriose mais desejo de gestar, onde eu estou diretamente responsável e se agenda como infertilidade, aspas, né, que foi o caminhar da rede, o pacto da rede. Mas existem as demandas cirúrgicas, que são sempre confusas na nossa rede. Eu diria a vocês que hoje o melhor caminho para o acesso cirúrgico ainda é o Hospital da Mulher, dentro das suas prerrogativas de acesso na fila única. Existe um site, inclusive o Instagram do Hospital da Mulher e os sites específicos do Hospital da Mulher que disponibilizam esse passo a passo. Eu não o coloquei aqui porque eu não estou respondendo diretamente pelo serviço, mas nós conhecemos o trabalho de Dr. Heron e da equipe de lá, e sabemos que a fila é longa, a espera é grande, mas é hoje o nosso único recurso disponível para tratamento cirúrgico. Até onde eu saiba, outros centros cirúrgicos e outros serviços têm tido algumas limitações. Antigamente, o Roberto Santos tinha uma linha nesse atendimento, mas até onde eu saiba, não está mais tendo, a não ser aquelas urgências, porque às vezes essas moças evoluem com ruptura de cistos, torção, dor aguda, dores crônicas agudizadas, e a porta de emergência ainda é o nosso Roberto Santos para esses casos, tá? Até pela presença do ginecologista nos plantões, que pode dar um apoio, um suporte técnico nas interconsultas junto com o cirurgião emergencista. Aqui eu trago uma outra porta importantíssima para vocês saberem,
Devo dizer que, inclusive, dialoguei recentemente com o professor Durval Kraichett, que é o responsável pelo ambulatório de dor crônica do nosso hospital universitário, e ele abriu as portas, tem inclusive um desenho de uma linha de pesquisa e de assistência se delineando nesse sentido. Então, ele pede a vocês que encaminhem essas pacientes para triagem, recomendando que tragam uma relatoria em ficha específica de encaminhamento do SUS, se associarem um pedido médico do SUS, acho que pode ajudá-lo também nesse acolhimento. Terças-feiras à tarde, aqui no Magalhães Neto, nosso prédio de ambulatórios, que fica no Canela, no primeiro andar, ala marrom. Podem utilizar nominalmente a recomendação de buscar professor Durval Kraichett. Então, inicialmente ele abriu dessa forma os encaminhamentos, futuramente talvez tenhamos aí uma associação através do Sistema Vida e outras pactuações. Mas, nesse momento, o professor Durval está acolhendo em triagem estas mulheres. Bom, eu não seria apropriada se estivesse falando com vocês na rede básica e abrindo as potencialidades que temos na rede básica de acolher as demandas múltiplas que essas mulheres têm. Eu não tenho hoje aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas, recursos humanos e situações abertas o suficiente para cuidar dessas mulheres em âmbito multiprofissional. Isso é algo que precisa uma grande ampliação e articulação internas, mas vocês têm uma estrutura na básica, na atenção primária, que já é do nascedouro multidisciplinar. Basta que entendamos como vocês poderiam ajudar essas mulheres desde então. Destaque para a nutrição, pessoal. Cada vez mais se fala de dietas anti-inflamatórias. Tem virado um certo modismo, de fato, mas existem evidências de literatura de melhoria significativa de mulheres sintomáticas utilizando esses recursos portadoras de endometriose. As chamadas dietas sem glúten, sem lactose e pró, né, melhorias e anti-inflamatórias. Então, é algo que pode ser, desde a básica, conduzido, implementado com a equipe da nutrição parceira. A enfermagem, como é importante, quantas enfermeiras são triadoras nas unidades básicas, quantas mulheres poderão ser escutadas e esses sintomas serem captados desde a percepção primária das suas demandas. Como um médico na unidade básica pode olhar para aquela paciente e entender o que está ali nas entrelinhas. Ô, doutor, eu sofro de dor com cólica menstrual desde que eu sou uma garota, mas cada vez mais piora. Eu me vejo saindo do meu trabalho e indo para a emergência tomar medicação. Isso não é normal, isso é patológico, isso pode significar endometriose. Então, escutar. Lembrar do impacto psicossocial que essas mulheres têm. Não é pequeno, pessoal. A taxa de absenteísmo no trabalho, na escola, é muito alta, associada a mulheres portadoras de endometriose. Não é à toa que países desenvolvidos têm investido tanto nesse tipo de política, porque eles estão perdendo força de trabalho, estão perdendo mulheres ativas nos seus cenários sociais. Então, é muito importante a gente pensar que tanto a psicologia quanto as assistentes sociais podem contribuir muito nesse processo. Lidar com a dor pélvica crônica não é nada fácil. Muitas mulheres sofrem e sofrem de uma forma tão profunda que saem de si mesmas e se deslocam para a patologia, se sentem uma endometriose ambulante e deixam de se perceber a si próprias. Então, neste momento, é importante que aquela pessoa se sinta valorizada. E aqui as práticas integrativas do cuidado teriam um grande filão para se colocarem.
Então, gente, entender que a endometriose ela não é curativa, não é uma patologia eminentemente curativa, ou seja, operou, resolveu, é a necessidade do momento. Não é assim que a endometriose se comporta. Operar tem suas indicações, mas nem sempre resolve. É uma doença recorrente, é uma doença que pode voltar a se manifestar. A taxa de recorrência da endometriose pós-cirúrgica não bloqueada ou não controlada gira em torno de mais de 30% em 6 meses. É muita coisa, é muito relevante. Um terço das pessoas operadas, se não forem atentamente seguidas, monitoradas e cuidadas, vão ter recidiva em 6 meses. Isso é muita coisa. Então, é importante que nós entendamos que a endometriose hoje tem que ser diagnosticada precocemente, pensada como patologia, mas maiormente entendida e abordada como uma patologia centrada numa pessoa e dentro das decisões terapêuticas tentar achar os melhores caminhos e as portas acessíveis para ajudar essas pessoas a lidarem com o seu problema. Agradeço mais uma vez a equipe do Núcleo pela confiança, espero estar contribuindo com a nossa rede, mas especialmente com as mulheres que sofrem com endometriose, tanto a dor pélvica crônica, que precisa ser zelada, quanto as mulheres que desejam gestar e que são portadoras de endometriose. Aguardo essas mulheres com todo carinho para atendê-las aqui no Hospital das Clínicas, em especial aquelas que desejam o aconselhamento reprodutivo, hoje, sobre o nosso cuidado direto. Um abraço, colegas. Até a próxima.